Olá, alunos! Hoje nós vamos falar sobre o movimento feminista, um movimento filosófico, político e social que defende a igualdade de direitos entre mulheres e homens. Com certeza você já ouviu falar em algum momento, ou até mesmo se considera feminista. Mas você sabe o que é este movimento? Vamos conhecer a história desse movimento e como ele surgiu. A história da humanidade foi construída considerando o homem o sexo forte, dotado de inteligência e capaz de realizar todas as coisas. E por isso, ele quem tinha o direito à educação, ao voto, à vida pública, direito de escolha e de fala. Enquanto isso, as mulheres eram consideradas incapazes, frágeis, só serviam para cuidar dos filhos, para os afazeres domésticos e para fins sexuais. E essas diferenças eram consideradas naturais. Quando estudamos o feminismo, alguns autores dividem esse período em 3 ou 4 ondas. A primeira onda feminista surgiu ainda no século XVII com a Revolução Francesa e a Declaração dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos, que contemplava apenas os direitos dos homens, ignorando totalmente os direitos das mulheres, marcando a luta organizada das mulheres pela igualdade de direitos e deveres durante a Revolução Francesa. Porém, não podemos deixar de lado as vezes em que as mulheres, individualmente ou coletivamente, lutaram contra a dominação patriarcal, reivindicando melhores condições de vida para si. A Revolução Francesa traz consigo um documento chamado Declaração dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos. Nesse contexto, surge um nome fundamental para a primeira onda feminista, Olympe de Gouges. O primeiro ato reconhecido como feminismo, quando Olympe de Gouges escreveu um documento denominado Declaração dos Direitos das Mulheres e da Cidadã. Isso foi em 1791. Este documento era uma réplica dos direitos dos homens, entretanto, dando total visibilidade aos direitos das mulheres. Este foi o primeiro documento a propor igualdade jurídica e política às mulheres. E por este motivo, ela foi executada em Paris em 3 de novembro de 1793. Sua morte é considerada um marco para o movimento feminista no mundo inteiro, fazendo com que surgissem outros movimentos feministas. Nesse mesmo período surgiu a Mary com o livro Reivindicação dos Direitos das Mulheres. Esse livro traz a ideia de que a diferença entre os gêneros não é algo natural, e sim cultural. Algo que surge a partir da educação, e por isso que ela era defensora da educação igualitária entre homens e mulheres, onde nesse período as mulheres não tinham acesso à educação escolar. Em 1838, surgiu no Brasil outra mulher que lutava por essa educação igualitária e pelos direitos das mulheres, Nísia Floresta. Sua indignação era com o fato de que apenas os homens tinham acesso à educação. Então, ela fundou a primeira escola somente para meninas no Rio Grande do Sul e, posteriormente, no Rio de Janeiro. As mulheres que lutaram na primeira onda feminista ficaram conhecidas como as sufragistas, pois elas lutavam pelo direito ao voto e o direito à educação. Nesse mesmo movimento, haviam as sufragistas negras que lutavam pela abolição da escravatura. Enquanto isso, a maioria das mulheres brancas não se juntaram a esse movimento. A segunda onda feminista teve início em meados dos anos 60 e se estende até meados dos anos 90. Teve como marco inicial os protestos contra os concursos de Miss nos Estados Unidos. Essa segunda onda teve como características as lutas pelos direitos reprodutivos das mulheres, discussões sobre a sexualidade e o gênero. Foi também nesse momento que surgiu a ideia de coletividade,
da força das mulheres enquanto movimento capaz de provocar mudanças na sociedade. Desse modo, podemos dizer que o movimento feminista ele possui características de um movimento social estrutural, pois ele reivindica mudanças que não acontecem do dia para a noite, mas que são construídas a cada dia na sociedade. Nessa segunda onda feminista, houve uma grande participação das mulheres negras e lésbicas. Nessa fase também surge uma figura muito importante, que foi a escritora Simone de Beauvoir, uma escritora francesa, autora do livro O Segundo Sexo. É nesse livro que está a famosa frase "Não se nasce mulher, torna-se uma", que resume o movimento na segunda onda. A década de 90 foi marcada por profundas mudanças na sociedade. O fim da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, o fim das ditaduras na América Latina, o desenvolvimento tecnológico e o advento da internet fizeram com que o movimento feminista tivesse maior visibilidade na sociedade. Foi nesse cenário que surgiu a terceira onda feminista, sendo considerada a mais rebelde, pois nessa a mulher reivindica o direito sobre o seu próprio corpo. Esse momento foi marcado com a frase "Meu corpo, minhas regras". Meu corpo biológico não dita minha escolha de gênero. O corpo é uma questão central. O que fazer com ele é uma escolha individual. Essa terceira onda feminista trata de questões como estupro, patriarcado, sexualidade e empoderamento feminino. Esse contexto trata também de raça, gênero, classe social, entre outros. Alguns estudiosos afirmam existir uma quarta onda feminista, caracterizada principalmente pelo uso maciço das redes sociais para a organização, conscientização e propagação das ideias feministas. Apesar de não haver uma coesão teórica, são apontadas como pautas frequentes a cultura do estupro, os abusos cometidos no ambiente de trabalho e nas universidades e o papel da mulher na mídia, além da cultura da denúncia e da recusa ao silenciamento. As palavras-chave da quarta onda são liberdade e igualdade. Além disso, surgiu um conceito muito importante para o movimento, que é a sororidade, que significa a força da união das mulheres, baseando-se na empatia e no companheirismo, em busca de alcançar objetivos em comum. Assim, podemos observar que desde o início do movimento feminista, grandes mudanças sociais ocorreram, conquistas e ampliação dos direitos das mulheres. As ações do movimento feminista foram decisivas para articular o caminho da igualdade entre gêneros, que mesmo apesar de todos os avanços, ainda não é plenamente garantido. Todavia, mesmo com a trajetória do movimento feminista, ainda tem muita gente que confunde feminismo com femismo. E muitas vezes, por esse motivo, acabam não aderindo ao movimento. E a explicação sobre a diferença entre os dois é bem simples. Feminismo é o contrário de machismo, onde as mulheres são superiores aos homens. Já o feminismo é a luta por uma sociedade igualitária, onde possamos conviver com as nossas diferenças, mesmo tendo os mesmos direitos e deveres. Existem várias vertentes do feminismo, como o feminismo lésbico, negro, marxista, liberal, anarquista, radical, entre outros. Essas vertentes são necessárias, pois elas possuem uma grande demanda. E o feminismo não é universal. O feminismo tem o poder de transformar uma sociedade, o poder de salvar vidas diariamente, o poder revolucionário na direção de um mundo com direitos iguais, com respeito às diferenças e às singularidades. O poder do feminismo somos nós. O feminismo busca repensar e recriar a identidade de sexo sobre a ótica em que o indivíduo não tenha que adaptar-se a modelos hierarquizados e onde as qualidades femininas ou masculinas
sejam atributos do ser humano em sua globalidade, que as diferenças entre os sexos não se traduzem em relações de poder. Na Grécia Antiga, a mulher ocupava a posição equivalente à do escravo, no sentido de que tão somente estes executavam um trabalho manual, extremamente desvalorizado pelo homem livre. Ao afirmar que os deuses criaram a mulher para as funções domésticas e o homem para todas as outras, Xenofonte, no século IV a.C., exprimia um tipo de argumentação naturalista que ainda hoje demarca espaços para os sexos. Trabalho doméstico é coisa de mulher. Já a política, a filosofia e as artes são para os homens. A educação feminina era feita de maneira coercitiva. Elas não tinham acesso à educação intelectual, aprendiam os afazeres domésticos. O único registro histórico da Grécia Antiga vem da escola fundada por Safo, poetisa nascida em Lesbos, no ano de 625 a.C. Em Roma, o Senado mantinha a mulher no lugar que ele achava que ela deveria ser mantida, ou seja, nos afazeres domésticos, se utilizando do secular direito romano para isso. As leis delimitavam o campo de atividades entre os sexos. Senadores utilizavam a máxima como modelo de conduta: façam-nas suas iguais e imediatamente elas quererão subir às suas costas para governá-los. Existe nessa frase poder de coerção. O direito aparece nitidamente como um instrumento de perpetração dessa assimetria, legitimando a inferioridade da posição da mulher romana. Durante os primeiros séculos da Idade Média, enquanto não estava em vigor o Código de Direito Romano, as mulheres passam a obter alguns direitos, tais como o de propriedade e sucessão, inclusive com direito a voto em determinadas localidades da França. Com a ida dos homens para as guerras, as mulheres deveriam aprender transações comerciais e o Código de Leis Feudais. Além disso, as mulheres participavam nas corporações de ofício, atuando como aprendiz e, excepcionalmente por morte do marido, como mestre. A ascensão ao cargo tinha suas restrições. Apesar de se concentrar em posições femininas, como a tecelagem, algumas delas optavam pela serralheria e carpintaria. Entretanto, o trabalho feminino sempre recebeu remuneração inferior ao homem, o que ocasionou a hostilidade com os homens, pois a competição entre os sexos no mercado de trabalho rebaixava o nível salarial geral. Assim, em determinados períodos surgiram as restrições ao trabalho feminino. Ainda no século XIV, uma escritora francesa, Christine de Pizan, polemizou sua época. O motivo era sua defesa à igualdade entre os sexos, que para ela deveria começar pela educação. Ela escreveu que seria o primeiro tratado feminista, A Cidade das Mulheres, onde afirma vários conceitos e refuta a inferioridade ao sexo feminino. Apesar dessa situação mais favorável, a intensa participação da mulher no mercado de trabalho durante a Idade Média não lhe conferia prestígio social, posto que o poder se baseava-se na posse da terra e na ascensão espiritual. Nessa época também se abateu a famosa caça às bruxas. A igreja estava na época da formação da ideia do tabu sexual e vivia em uma contradição interna. Adorava Maria, que era tida como modelo a ser seguido pelas mulheres, boa filha, boa esposa e mãe, e odiava Eva, denegrida, responsável pela queda do homem, instigadora do mal. Esta segunda figura feminina prevaleceu dentro da Igreja Católica, e o corpo da mulher passa a ser tido como fonte de malefícios. Portanto, a mulher e o seu corpo deveriam ser escondidos e tosados. Seus conhecimentos, como as práticas de cura, remédios e de dar à luz às crianças, passam a ser vistos como feitiçaria, o que serviu para afastar pouco a pouco a mulher da esfera pública. A pá de cal foi a reintrodução do direito romano e a formação dos estados nacionais modernos. O advento do protestantismo não significou uma queda na perseguição. Ao contrário, tanto Lutero quanto Calvino aderiram às mesmas ideias, buscando apoio ideológico nas escrituras. No texto do final do século XV, Malleus Maleficarum, considerado um manual do inquisidor, procuravam referências nos textos sagrados para comprovar a inferioridade da mulher. Já no período renascentista, a posição da mulher sofre um retrocesso em relação à sua atuação na esfera pública. Com a reintrodução do direito romano, ela perde a sucessão de herança e bens, e as corporações de ofício se fecham à participação feminina, justamente no momento em que o trabalho começa a ser valorizado como instrumento de transformação do mundo pelo homem. Assim,
surge uma depreciação da mulher que trabalha. A partir do século 17 e 18, as mulheres passam a fornecer trabalho a domicílio, tipo de trabalho que ainda hoje é largamente exercido pela mão de obra feminina. Não se tem registro das mulheres frequentando universidades até meados do século 19. Desaparecem as mulheres médicas, cirurgiãs, advogadas. A obstetrícia passa a ser o ramo da medicina ao qual só os homens tinham acesso. A mulher perde o ramo profissional que era secularmente seu, a profissão de parteira. Diante dessa situação, as primeiras vozes femininas aparecem se pronunciando em favor do acesso das mulheres à educação e ao mercado de trabalho. O século XVIII é marcado pela Era das Revoluções. As ideias de liberdade e participação do indivíduo na esfera política, se afirmando como princípios liberais. Nos Estados Unidos, a luta pela emancipação fez do princípio básico da igualdade a expressão "todos os homens foram criados iguais". Abigail Adams é uma das primeiras a reivindicar que esses direitos não sejam exclusivamente para o sexo masculino. O sucesso da Revolução Americana evidenciou os limites da ideologia liberal. Ficavam excluídos da ideia de igualdade as mulheres, os negros e os índios. Na França, neste mesmo século, a mulher que lutava ao lado do homem não teve seus direitos estendidos. É neste momento histórico que o feminismo adquire característica de uma prática de ação política organizada, reivindicando seus direitos de cidadania, principalmente para que fosse revogado os institutos que submetiam a mulher ao domínio masculino, como o casamento, que dava direitos absolutos sobre o corpo e os bens da mulher. Nesse contexto, Olympe de Gouges publica em 1791 um texto intitulado Os Direitos da Mulher e da Cidadã, que buscava a extensão do direito feminino aos direitos naturais, pregado pela Revolução Liberal. Em consequência desse ato, Olympe foi guilhotinada em 3 de novembro de 1793 por ter esquecido das virtudes do seu sexo. E em 1795, um decreto foi publicado onde excluía as mulheres do processo revolucionário. Segundo Rousseau, importante teórico da Revolução Francesa, a mulher deveria ser educada a encontrar sua realização natural e colocar-se a serviço do homem. Ele foi prontamente contestado pela inglesa Mary Wollstonecraft, que negava a existência das diferenças naturais no caráter ou na inteligência de meninos ou meninas. A inferioridade da mulher, segundo ela, adviria unicamente de sua educação. Ela propôs em seu livro Defesa dos Direitos da Mulher, de 1792, oportunidades idênticas na formação intelectual de meninos e meninas. No século XIX, com a mudança da dinâmica fabril, a mulher compartilhava as terríveis condições de trabalho vigentes naquele período, como jornadas de 14, 16 e até 18 horas. E mesmo assim, recebia metade do salário masculino. A justificativa ideológica era de que as mulheres necessitavam de menos salários e menos trabalho, pois supostamente deveriam ter a quem as sustentasse. Assim eram submetidas a tarefas menos qualificadas e subalternas. Líderes operárias como Jenny e Flora Tristan surgiram. Jenny elaborou um projeto de união de trabalhadores, promovendo reuniões e debates, mas o grupo foi denunciado e preso. Apesar de liderar aquele movimento, seus companheiros pedem-lhe que a oculte da opinião pública, a fim de não desmoralizar o nascente movimento por uma liderança feminina. Jenny dobra-se ao preconceito que combatia, não assumindo a autoria do projeto. No desenrolar do século XIX, com as teorias socialistas, a condição da mulher passa a ser entendida como parte das relações da exploração da sociedade de classes. Auguste Rebel contribuiu com seu livro A Mulher sob o Socialismo, afirmando que o poder de uma classe sobre a outra terminaria e com ele terminará o poder do homem sobre a mulher. Com o avanço da luta operária, as mulheres se projetam na vida pública, participando das greves e sendo vítimas da repressão. O dia 8 de março faz parte dessa história de luta. O 8 de março foi decisivo em duas datas para o movimento feminino operário. Nos anos de 1857 e 1908, as mulheres saíram às ruas protestando contra os baixos salários, exigindo menores jornadas de trabalho e maior participação na vida pública, abrindo espaço para uma nova fase do movimento feminista.
A luta pelo sufrágio feminino foi específica, longa, paciente e organizada. Nos Estados Unidos e na Inglaterra foram 7 décadas de luta. No Brasil, 40 anos, se contarmos a partir da Constituição de 1891, pois ela foi a primeira a instituir o sufrágio universal masculino. Esse movimento sufragista mobilizou em torno de 2 milhões de mulheres ao redor do mundo. Na Inglaterra, em 1895, John Stuart Mill apresenta ao parlamento um projeto de lei dando voto às mulheres, mas foi recusado. O que as mulheres reivindicavam era tão somente um direito defendido, em tese, pelas ideias liberais e recusado na prática por um governo composto pelo Partido Liberal. Os anos 1930 e 1940 representam um período em que, formalmente, as reivindicações das mulheres haviam sido atendidas, podiam votar e ser votadas, ingressar nas instituições de ensino e no mercado de trabalho. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a imagem da mulher dona de casa volta com força total. Nesse período, surge Simone de Beauvoir com seu livro O Segundo Sexo, denunciando as raízes culturais da desigualdade sexual, afirmando que seria necessário estudar a forma pela qual a mulher realiza o aprendizado de sua condição, como ela vivencia, qual é o universo ao qual está circunscrita. A análise de Simone de Beauvoir constitui um marco na medida em que delineia os fundamentos da reflexão feminista que ressurgirá a partir da década de 1960. Dando prosseguimento ao movimento, Kate Millett contribuiu com o livro Política Sexual, onde contesta o patriarcado, e Julie Mitchell com seu livro A Condição da Mulher, além dos importantes trabalhos de Angela Davis, que inclui também a igualdade racial. A partir da década de 1960, o feminismo incorpora outras frentes de luta, pois passa a questionar as raízes culturais dessa desigualdade entre os sexos. Questiona assim a ideia de predeterminação dos papéis do homem e da mulher na sociedade, máscara que esconde a hierarquia que delega ao homem a posição de mando. A política, o sistema jurídico, a religião, a vida intelectual e artística são construções de uma cultura predominantemente masculina. O movimento atual contesta essa hierarquia e busca igualdade entre os sexos nesses espaços, pois afirma que as diferenças de papéis baseiam-se mais em critérios sociais do que biológicos, como afirma Simone de Beauvoir. Não se nasce mulher, torna-se mulher, mostrando que o masculino e o feminino são criações culturais e aprendidas pelo processo de socialização. A menina, assim, aprende a ser doce, obediente, passiva, altruísta, dependente, enquanto o menino aprende a ser agressivo, competitivo, ativo, independente, como se tais qualidades fossem parte da natureza. Da mesma forma, a mulher é mais ligada às emoções e o homem à racionalidade. O novo debate feminista demonstra que a hierarquia sexual não é uma fatalidade biológica, e sim o fruto de um processo histórico, e como tal, pode ser combatido e superado. Assim, a partir da década de 1970, o movimento se torna uma inegável força política com enorme potencial de transformação social, atuando em diversas frentes, em busca de conscientização e superação, com a sexualidade e violência, saúde, ideologia, formação profissional e mercado de trabalho. Com a ampliação do espaço democrático, surgem novas esferas de atuação. Embora seja um cunho especificamente feminista, as mulheres participam em associações de bairros, clubes de mães e outros lugares, marcando a presença feminina na esfera pública. O feminismo se constrói, portanto, a partir das resistências, derrotas e conquistas que compõem a história da mulher e se coloca como um movimento vivo, cujas lutas e estratégias estão em permanente processo de recriação.